Já aconteceu de você estar assistindo um filme, uma novela ou uma série e alguém comentar: "Ah, mas isso só acontece na televisão"? Pois saiba que às vezes a vida real pode superar a ficção. Duvida? Confira a seguir 5 histórias reais de coincidências tão improváveis que até parecem mentira. No século XIX, Edwin Booth era considerado o melhor ator dos Estados Unidos. Sua fama era lendária e há uma estátua dele no Gramercy Park em Manhattan, Nova York. Na sua época, Edwin era tão famoso quanto George Clooney atualmente, tão alinhado quanto Clive Owen, tão desejado quanto Johnny Depp e tão inspirador quanto Josh Brolin. Chegava até a ser parecido com Robert De Niro, porém, há algo mais. Booth realizou um ato de heroísmo que em outras circunstâncias o teria levado aos livros de história. Aconteceu durante a Guerra da Secessão Americana, numa estação de trem em Jersey City. De acordo com o rapaz que Edwin Booth salvou, o incidente ocorreu quando, na confusão, a multidão amontoada o empurrou para fora da plataforma. "Perdi o apoio dos pés", escreveu o rapaz, "e caí no vazio. E estava totalmente indefeso, quando a gola do meu paletó foi agarrada com força e fui logo puxado de volta para a segurança da plataforma. Quando me virei para agradecer ao meu salvador, vi que era Edwin Booth." Imagina se você tivesse caído de uma plataforma quando criança e fosse salvo por Chuck Norris. Para esse garoto, foi a mesma coisa. Após 15 dias, Booth recebeu uma carta de congratulações do general Ulysses S. Grant, um oficial do Estado-Maior americano. O rapaz que Edwin salvara era, na verdade, Robert Todd Lincoln, filho do presidente Abraham Lincoln. Esse ato de heroísmo poderia ter sido a interação única e improvável entre as famílias Booth e Lincoln. Acontece que, incrivelmente, John Wilkes, irmão de Edwin, atirou e matou o presidente meses depois durante uma peça de teatro em Washington. Enquanto um dos irmãos Booth entrou para a história como herói, o outro entrou como assassino nessa incrível e trágica coincidência. A história a seguir é uma daquelas coisas matematicamente possíveis na vastidão do universo, mas que, quando acontece, é tremendamente assustador e inacreditável. Em julho de 1975, os jornais de ambos os lados do Atlântico deram destaque especial à morte de Erskine Lawrence Eben, de 17 anos, um rapaz pobre atropelado na sua motoneta por um táxi em Hamilton, nas Bermudas. O mais assustador é que em julho do ano anterior, seu irmão fora morto na mesma rua e também por um táxi. Ambos tinham 17 anos e foram atingidos com quase um ano de diferença e, por acaso, estavam na mesma motoneta. Porém, a mais incrível e trágica coincidência é que os dois irmãos foram mortos pelo mesmo táxi, dirigido pelo mesmo taxista e levando o mesmo passageiro. Uma tragédia para a família e uma inacreditável coincidência. Em 12 de março de 1951, a tirinha em quadrinhos Dennis the Menace, de Hank Ketcham, que no Brasil recebeu o nome de Dennis o Pimentinha, estreou nos jornais americanos. Algumas horas antes da estreia do Dennis the Menace de Ketcham, o número 452 da revista em quadrinhos britânica Da Bannon chegou às bancas do outro lado do Atlântico. Essa revistinha específica ficou famosa por publicar a primeira aparição de um personagem de quadrinhos que
que viria a se transformar na criação mais famosa do cartunista David Law, Dennis the Menace. Assim, os dois astros dos quadrinhos tinham exatamente o mesmo nome e, por alguma razão bizarra, foram publicados no mesmíssimo dia. Isso significa que um dos dois desenhistas copiou o colega, não é? Nada disso. Na verdade, nenhum deles sabia nem tinha como saber que alguém desenvolvia uma tirinha equivalente do outro lado do oceano. Parece que foi uma enorme coincidência. Além disso, tirando essa ocorrência esquisita, os dois personagens não tinham nada em comum. O Dennis de Hank Ketcham se baseava no filho do artista, e o Dennis de David Law lembrava uma versão mais ousada de Calvin e Haroldo. Hank Ketcham e David Law decidiram amigavelmente continuar cada um com o seu trabalho, e os dois personagens terminaram bastante populares, cada um com o seu público. Fazia 10 anos que Michael Dick, da Inglaterra, não via Lisa, a filha sumida. Por que se separaram? Também não sabemos. Só sabemos que, em 2007, Michael estava louco atrás dela. Michael pediu ajuda ao jornal Suffolk Free Press, que decidiu publicar uma reportagem sobre o sofrimento da família com uma foto de todos para provocar saudades em Lisa. Assim, se reuniram na rua e tiraram a fotografia. A publicação da foto chegou até Lisa e deu certo. Michael Dick e a família se reencontraram com Lisa após 2 dias. Depois de 10 anos, Lisa estava dando uma boa olhada na foto do jornal quando percebeu uma coisa incrível. Por coincidência, ela passava ao fundo quando a fotografia foi tirada. Não tinha ideia que os parentes estavam ali e muito menos o que eles estavam fazendo. No exato momento em que a família era fotografada para uma reportagem de jornal sobre o seu desaparecimento uma década antes, ela estava uns 20 metros atrás deles por acaso. Lisa descreveu a experiência como muito estranha e completou: talvez tenha sido o destino. Final feliz em mais uma história de rara coincidência. Todos adoram uma boa história de interferência atmosférica divina. Por exemplo, a nevasca que impediu a invasão da Rússia por Hitler e Napoleão. Depois, há aquelas maluquices climáticas que confundiriam até o clima-tempo. Assim foi em 1814, quando Inglaterra e Estados Unidos estavam em guerra e os britânicos incendiaram a cidade de Washington. De repente, surgiu o primeiro tornado registrado na história da região, que desbaratou o exército britânico e, convenientemente, apagou as chamas dos prédios do governo. Mas até isso causa menos admiração diante do mais famoso caso de intervenção meteorológica divina, um fenômeno climático que recebeu o nome de kamikaze muito antes que a palavra passasse a significar os pilotos de caças suicidas japoneses. A primeira invasão mongol do Japão aconteceu em novembro de 1274 e contou com cerca de 23 mil homens e quase 800 navios. Eles passaram 2 semanas no mar e ocuparam uma cabeça de praia na baía de Hakata. Em 19 de novembro, quando irrompeu a Batalha de Bunei, o Japão estava com seu exército bastante debilitado. Tudo ia de vento em popa para os mongóis, até que um tufão explodiu dos canhões de Poseidon e destruiu 1/3 de sua frota. Os soldados remanescentes recuaram depois de um único dia de luta, o que significa muito se considerarmos que eram os mesmos guerreiros que conquistaram tudo desde a Coreia até a Hungria. Mas eles não eram do tipo que desistiam fácil. Simplesmente tentaram uma invasão maior em 1281.
A nova força consistia em 140 mil soldados, mais de 4 mil navios e um movimento em pinça que partiu da China e da Coreia. Foi o máximo que a dinastia mongol Yuan conseguiu reunir, e dessa vez o líder Kublai Khan esperava conquistar o Japão. Em meados de agosto, a enorme frota mongol enfrentou os japoneses exatamente na mesma baía de Hakata, de onde tinham sido expulsos 7 anos antes. Dessa vez, a maioria dos navios de guerra foi destruída por, isso mesmo, um outro tufão. E se você está pensando que o Japão é um poderoso imã de tufões, onde é preciso avançar com cuidado nos breves períodos entre tempestades, se enganou. Quase nunca há tempestades intensas na baía de Hakata, e uma das invasões sequer aconteceu na temporada dos tufões, que tendem a surgir no verão, e o primeiro ataque foi no outono. Então, qual seria a probabilidade de os mongóis serem destruídos na baía de Hakata? De acordo com uma fonte japonesa, um tufão como o que atingiu os mongóis na segunda invasão ocorre uma vez a cada 100 anos ou mais, ou como aconteceu com os mongóis, toda vez que tentaram invadir o Japão. Não é preciso dizer que nunca mais tentaram de novo, não é mesmo? Peço que você se inscreva no canal e, se gostar dos nossos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima, amigos. Tchau!